condição factícia da cultura moderna entrelaça-se com uma situação que poderíamos designar por metafísica, não é? E é aqui que eu acho que a sociologia tem que dialogar claramente com outras zonas do pensamento, e que Zimmel recusava, e que Weber não recusava, mesmo quando defendiam, não é? E nomeadamente Weber, não é? Digamos assim, uma certa circunscrição e contenção para a esfera sociológica, um entrelaçamento da condição factícia com uma situação metafísica que é a preponderação dos meios sobre os fins no mundo moderno. Não é? Há uma preponderância sistemática dos meios sobre os fins. Todos são meios para atingir fins no mundo moderno. É uma situação metafísica. É uma concepção do mundo. A este processo eu também designo um nome que não era propriamente o de Zimmel nem o de Weber, mas Weber tem nomes para essas questões, que é a heterogonia dos fins. Heterogonia dos fins. Heterogonia dos fins. O heterogonia dos fins significa justamente a preponderância dos meios sobre os fins. Bom, no fundo o que isto quer dizer é que o homem do mundo moderno está sistematicamente numa condição em que transforma tudo em meios para atingir fins. E, portanto, ao fim e ao cabo, não existem propriamente fins, porque se transforma sistematicamente tudo em meios para outros fins. Está enredado neste processo. Bem, são termos praticamente do próprio Zimmel. Eu creio que tenho aqui uma citação mesmo dele, no meu ensaio longo dele. Eu tenho aqui, talvez aqui, eu digo. Está aqui. Todo o fim atingido transforma-se num novo meio para um outro fim. Depois ele acrescenta, resultando da dominação, não dos possíveis usos dos meios, mas dos próprios meios. Este é o processo. Se escarvássemos na história do pensamento, era possível pensar, era possível talvez chegar à ideia de que nós estamos aqui num processo da transformação da teodiceia, não é? Na socio-odiceia, como um intervalo para a tecno-odiceia. Mas quer dizer, a passagem da teodiceia para a socio-odiceia. Alguns destes termos podem parecer estranhos para os sociólogos, mas os sociólogos clássicos sempre utilizaram. Por exemplo, Raymond Aron utilizam sistematicamente estes conceitos, mas existem muitos outros sociólogos que utilizam, mas chamo agora a colação Raymond Aron para falar com o sociólogo, assim, que se recomenda muitas vezes estas etapas do pensamento sociológico. Depois ele fala claramente deste tipo de problemas. Então não devemos ter problemas em conversar sobre isto. No fundo, o quadro seria o seguinte, não é? É sempre o fim que santifica os meios. O facto do fim santificar os meios é uma herança. É uma herança. Portanto, da vontade criadora omnipotente da própria Teodiceia transformada em socio-odiceia. Ora, esta inversão da ordem dos meios e dos fins, em que o reino dos fins, não é, justifica sistematicamente, portanto, a ordem dos meios, define em Zimmel a situação da tecnologia no mundo contemporâneo. Eu vou-vos ler justamente um trecho dele. Ele diz: de modo menos claro, mas mais perigoso e oculto, aparece essa tendência no caráter ilusório dos fins últimos, através dos progressos da valorização da tecnologia. Quer dizer, a tecnologia como meio não se retira uma vez cumprido o fim desejado. Ao invés, o fim é que é suplantado e depois até negado pela valorização e pela magnitude do meio. E ele termina dizendo: o fim da existência humana radica inteiramente na produção dos meios. Esta é a sua concepção, escrita entre 1900 e 1907. Bom, o que é que isto tem a ver com a comunicação? Não é? Como é que é possível relacionar este quadro teórico e até metateórico com a comunicação? Eu faço esta relação a partir das próprias características da ciência contemporânea. As características da ciência contemporânea
segundo, enfim, os próprios homens da filosofia da ciência, nomeadamente, por exemplo, Gaston Bachelard, mas não depende, e muitos outros homens da filosofia da tecnologia, como Benjamin, e antes, ou durante também o Mumford, é sistematicamente uma ciência que está menos preocupada ou não apenas centrada na procura da verdade, mas na produção de substâncias, na produção de artefactos, de engenhos, de técnicas. Ou seja, a ciência experimental transforma-se em finais do século XIX, cada vez mais no princípio do século XX, numa ciência que é feita através de técnicas, através de meios técnicos, através de aparelhos, e ao mesmo tempo ela própria produz meios técnicos e aparelhos. A visão do Gaston Bachelard a este respeito é muito clara. Eu tenho aqui também uma citação absolutamente categórica. Trago o Bachelard, que é, enfim, um homem da filosofia da ciência absolutamente fundamental, e ele recorda-nos justamente que a ciência atual é factícia. Aliás, o conceito de cultura factícia eu vou buscá-lo justamente ao Bachelard, quando nos diz, e cito, a ciência atual é deliberadamente factícia, no sentido cartesiano do termo. Rompe com a natureza para constituir matéria. Constrói uma realidade, classifica a matéria, confere a finalidade, a força dispersa. Ora, os ramos científicos dedicados à comunicação, a partir desta leitura, também têm que ser considerados a partir dessa característica. Ou seja, os ramos científicos dedicados à comunicação são eles também produtores de fenómenos. A ciência contemporânea é produtora de fenómenos, é produtora de técnicas, é produtora, digamos assim, de substâncias, e também os ramos científicos ligados à comunicação são produtores de fenómenos de comunicação. Prolongando o raciocínio de Bachelard. Mas ele diz mais. Ele diz-nos que existe um código do aparelho. Ou seja, e isto é muito problemático para o